Porque assim, pra mim, uma coisa é ciência. Ciência é empirismo. Você observa, você mede. Você vive aquilo, entendeu? Quando eu falo pra você sobre teste de nivelamento, falando se tem curva ou não, isso é uma coisa que pode ser provada. Qualquer pessoa, assim, entre aspas, pode ter uma câmera sofisticada e pode aprender a fazer um teste de curvatura. Tem um canal do colega meu, o nome do canal no YouTube é Além do Horizonte Óptica, o canal do André. Tem uma série de experimentos lá, não é um ou outro. Ele mostra, inclusive, experimentos usando um barquinho pequeno de brinquedo, ele coloca num lago, uma superfície plana num lago. Esse barquinho, ele avança coisa de 500 metros apenas, e ele some. Não dá mais pra enxergar ele. Mas como que ele sumiu se ele nem chegou na curvatura ainda? Porque a curvatura, em tese, ela começa a cada 5 km de distância. Então por que que ele sumiu ali? Por causa do efeito de refração. Então a base do barquinho já começa a sumir. Eu acho que a teoria, ou melhor, a física da refração não elimina a curvatura. Não, mas não é pra eliminar. Uma coisa elimina a outra, entendeu? A refração, ela existe tanto no modelo do globo quanto no modelo Terra plana. O problema é que no modelo do globo nós estamos aprendendo uma coisa errada, que é justamente o que você falou. Quando você está na escola, o que, que os professores eles ensinam? E eles aprenderam dessa forma. Sumiu o barquinho na linha do horizonte, tá descendo a curvatura. Mentira. Hoje isso já foi desmentido. Você pega uma câmera potente e você resgata. O que deveria estar abaixo da curvatura é observado o tempo inteiro. Tem milhares de registros disso aí espalhados pelo YouTube. Então, quando você fala isso, você diz pra mim que a gravidade é uma farsa. Opa, com certeza. É. E a gravidade é o seguinte, aí a gente vai entrar no assunto mais polêmico ainda, tá? E eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso, porque eu sou um cara cujas motivações são verdadeiras. Eu não tô aqui pra brincar com ninguém. Esse assunto é muito importante pra mim, porque terra plana é bíblico, certo? Tá lá em Gênesis, como que Deus criou a Terra. Sério? Isso tá descrito lá. Pode colocar aí a passagem de Gênesis que eu leio Então, aqui pras pessoas. Fala pra mim, como é certo? que é? Qual que é a passagem? Coloca Gênesis 1 aí. Qual versículo você quer? O primeiro, eu quero o primeiro. Posso ler? Pode, Mais claro. fácil. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Ponto. Aí eu já tenho que concordar com você. Algo já existia. Sim. Sim. Uma superfície. O globo não apareceu uma explosão. Não. Big Bang eu já refuta aí. Exato. Opa, Ponto. claro. Isso aqui é só o começo, isso aqui é só a gente. Eu tô pegando o comecinho. Se for pegar todas as passagens da Bíblia inteira, enfim. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Eu vou ler meio depressa também para não... Tá bom. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Essa palavra divisão ela pode ser traduzida de outras formas, como expansão ou firmamento. Sim. Que é a parte do firmamento que a gente já vai chegar, eu já vou explicar. Na verdade é porque no início falou que o mundo era água. A divisão que a gente interpreta Exato. aí é que existe agora... Ele criou uma divisão para separar Ele criou a Terra. a terra e ele criou aqui, como diz, ó, uma divisão. Essa divisão seria algo que separasse a água de cima e a água de baixo. Seriam os mares aqui. A água que nós temos aqui. Pode ser. Essa divisão. Eu mostro aqui, depois tem um monte de material sobre isso que eu posso mostrar. Inclusive tem bíblias católicas que já vêm com um desenho de Gênesis representativo sobre isso daqui. E tá lá, uma terra plana fechada por um domo, que é a visão que os antigos hebreus tinham sobre a terra. Todos os povos antigos era unânime a visão que eles tinham sobre a forma do mundo. Essa visão do domo ou da cobertura de uma camada de água sobre a terra, ela é muito falada no mundo cristão e na Bíblia, por conta até da época de Noé para trás, onde os homens viviam por muito mais anos. Exatamente. E essa camada de água é o que filtrava os raios solares que fazia a gente envelhecer muito mais devagar. Perfeito isso daí. O próprio dilúvio O dilúvio foi essa camada que O caiu. dilúvio, as pessoas às vezes pensam que o dilúvio foi assim. Simplesmente choveu muito. Não. Não é isso. Essa camada As que existia. comportas do céu se abriram, então a terra foi inundada tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. A água, ela veio de baixo. E hoje em dia, inclusive, encontraram vestígios de água lá no Everest, congelado do dilúvio. Exato. Hoje em dia tem elementos... Elementos de barco com betume Exatamente. de ancestrais Que provam o dilúvio. São evidências em cima de montanhas. Exato, O exato. navio não passaria por ali. Hoje em dia você tem diversas... De novo, eu não estou falando nada da minha cabeça, são coisas que qualquer um pode pesquisar. Você tem diversas evidências muito interessantes que realmente aconteceu um dilúvio, certo? Bom, então continuando aqui, ó.
Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Essa divisão que ele está se referindo aqui nessa tradução, a palavra é divisão, mas a palavra correta aqui, ela vem do hebraico, é a palavra hakiá, que significa firmamento. Hakiá significa uma estrutura sólida, firme, como se fosse vidro, essa divisão, certo? Então não é como se fosse, sei lá, simplesmente o céu, assim, ó, né? Que você vê os pássaros voando, que você vê nuvem, não é o céu, não é gás isso. Ele realmente fez uma estrutura sólida, rígida, para quê? Para dividir as águas de cima das águas de baixo. Na minha interpretação era a divisão que o mundo, o globo, era água pura, e aí a terra apareceu e dividiu água e terra. Era essa a minha... Terra que eu digo terra, chão, né? É porque, ó, você percebe que a gente, esses detalhes que eu tô falando para você sobre o significado da palavra hackear, porque a Bíblia, Sim, se a gente for ler a Bíblia mesmo... No aramaico, no hebraico. Exatamente, é aí que tá, entendeu? Traduções que vêm do grego são muito boas também, entendeu? Porque do hebraico é impossível, é difícil, né? Você tem que ser uma pessoa que, sei lá, manja muito para isso. Mas do grego, tem tradução. Essa tradução aqui é uma tradução padrão. Tem vários erros de tradução aqui porque o homem foi modificando, né? A diversas passagens da Bíblia. Tentou simplificar, né? Exato. E aí ele diz aqui, ó, que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome terra, e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. Isso. Esse era a minha visão sobre a separação. Sim. Aqui é a primeira parte e a mais importante, que se eu for ler tudo aqui é muito, mas esse é o cerne da questão que a gente estava discutindo aqui, a questão do firmamento. Essa passagem deixa claro que Deus criou uma separação de águas e águas e que ele fez um domo. E o significado da palavra hackear, qualquer pessoa pode pesquisar, é isso. É uma estrutura rígida, sólida. Ou seja, isso por si só, esse primeiro elemento, apenas um elemento de toda a criação, que é o domo, isso já refuta a Terra Globo. Já não tem cabimento. Aí eu vou dizer o seguinte... Mas esse domo não necessariamente é uma meia-lua. Ele é um domo total dentro do globo. Não. Ou melhor, por fora do globo. Não, vou citar outra passagem para você aqui, ó. Em Jó é dito assim: a terra tem a forma do barro sob o trabalho do sinete. É claríssimo. A Bíblia é claríssima sobre a questão da forma da terra. Infelizmente, eu fico triste de ver que tem pastores, padres que infelizmente dizem que não. Eu, na verdade, não consigo nem entender como que eles falam isso, porque é de uma clareza tão meridiana que o mundo descrito na Bíblia é um e o que a NASA fala é outro, que não tem cabimento para mim. Eu quero fazer um exercício de raciocínio com vocês aqui, ó. Coloca aí, ó. O barro sobre o trabalho do sinete e mostre para os telespectadores o que é o barro sobre o trabalho do sinete. É como se fosse um... Carta. Lembra daquelas cartas antigas que os caras iam cravar e batiam o carimbo naquela massa e ela, pum, formava aquela bordinha na massa, né? E tinha lá a assinatura, né? A marca registrada de quem carimbou. É isso daí. Isso é o barro sobre o trabalho do sinete. Agora, pesquise no Google, quem tiver interesse coloca. Sistema Solar GIF. É um Kamehameha do Goku que a NASA mostra. O que a gente está agora? Nesse exato momento, enquanto a gente está conversando aqui, a Terra é uma bola, ela está girando em torno do próprio eixo, ela está transladando a mais de 100 mil por hora em torno do Sol, os outros planetas estão girando também, e a gente está avançando, como se fosse um poder de Dragon Ball, assim, ó, rumo ao universo. Estamos explorando essa, tá assim, ó. Então, assim, velho, tipo, é uma piada, eu sinto muito, eu não quero desagradar ninguém, quero deixar claro isso aqui. Eu fico triste, inclusive, que as pessoas às vezes levam para um lado pessoal, mas eu estou falando exatamente aquilo que eu estou lendo. Aqui, não concordo com você e tudo bem. Eu estou aqui, estou falando exatamente do que eu leio, do que eu sei. Quando eu falo para você sobre o firmamento, a palavra hackeada, onde ela vem, isso daí são coisas que eu aprendi. Tudo que eu estou citando aqui são coisas que as pessoas podem pesquisar e tirarem suas próprias conclusões. Não estou falando isso porque eu quero afetar a vida de ninguém, nem nada do tipo. É apenas a minha forma de enxergar. E cada um que lide com isso do seu jeito. Se a pessoa ficar brava comigo porque eu estou falando isso, ela tem um problema mais com ela do que comigo. Exato. É verdade. Eu não tenho problema com ninguém. O cara quer vir aqui falar para mim, ó, eu acredito que a Terra está orbitando mesmo, eu acredito que existe planeta de algodão doce. Eu não tô zoando. Se você pisar, a NASA fala que eles enxergaram um planeta de algodão doce, planeta que chove gasolina, planeta que chove diamante, tem de tudo lá. Eles falam que a água na nossa Terra surgiu através de um meteoro que trouxe a água do espaço, congelado. Isso são muitas teorias. Se as pessoas querem acreditar nessas coisas que são fantasiosas, uma vez que ninguém pode provar, é um direito delas.